PRF, não tem como aplicar prova. Março, abril, não tem como aplicar prova. Mas e aí? As provas ficaram para maio, para junho. E o que você me diz? Qual vai ser a forma em que você vai aproveitar? E eu estava dizendo que hoje em dia você não deve mais apreciar, tentar uma prova dessa de forma amadora, né? Vou pegar uma apostila, vou assistir uma aula, vou fazer um monte de questões. O concurso da Polícia Rodoviária tem 303 mil inscritos para 1.500 vagas. O da Polícia Federal tem 450 mil. E não se trata de 200 candidatos por vaga ou 300 candidatos por vaga. Trata-se de você ficar na frente de 300, né, e tantos mil candidatos, ficar na frente de 400 e tantos mil candidatos. E por isso é fundamental potencializar, explorar ao máximo possível a forma com que você vai ter a sua preparação. É disso que nós estamos falando. Eu estava conversando outro dia com uma coach nova que faz mentoria comigo, faz coaching e mentoria comigo, e ela estava dizendo que ela é professora de português, está se preparando para a carreira policial, e português ela sempre gabarita, erra uma e tal, e no direito ela vai bem. Mas que matemática e informática são duas disciplinas. Não, matemática e física, ela está fazendo polícia rodoviária, são duas matérias que ela nunca teve essa proximidade e para ela isso é um desafio. E que ela tinha ouvido pessoas falarem para ela que uma boa estratégia era deixar de lado essas disciplinas e focar nas demais, né? Já que não existe uma nota mínima por disciplina no concurso. E eu estava dizendo que, olha, você vai bem no concurso, né? Você vai conseguir ter uma boa nota. Mas será que você vai estar entre os 1.500 primeiros, ignorando matemática e física? Ou seja, começar uma prova com menos duas disciplinas? Será que isso é razoável? E aí eu volto a dizer que o nível para você estar competitivo, né, para estar entre o número de vagas, ele precisa não ter buracos. Isso é fundamental. E eu vejo os alunos que ficam só lendo, vendo vídeo, fazendo questão, e nunca trabalham o seu ponto fraco. O grande desafio do aluno que cresce de 0 até 70%, 80%, né? Chega nesse ponto mais rapidamente, como evoluir, né, acima disso? Primeiro ponto que você precisa entender é que você precisa descobrir, né, onde estão os seus pontos falhos. E não é dizer, o meu ponto falho é a física, meu ponto falho é a contabilidade, meu ponto falho é o português ou a redação. O desafio é mais minucioso, né? Eu tenho uma falha em inquérito policial. Um assunto do processo penal. Nos demais eu vou bem. Meu problema é crimes contra a administração pública no direito penal. Você precisa ser cirúrgico. E para identificar isso, você precisa de uma metodologia de preparação, uma metodologia de estudos, um planejamento, uma análise. Eu vejo muita gente hoje estudando como há muitos anos atrás. Assim, não, vou ver, eu vou ler, vou lendo, leio 1, 2, 3 vezes e vou fazendo questão. Me manda simulado de todo o conteúdo e aí eu acertei X% e as questões que eu errar eu dou uma estudada para acertar. Torcendo para que as questões que você está errando aqui e está aprendendo sejam as que vão ser cobradas na prova. E não é assim que a banda toca. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre essa necessidade do nível acima.
Você tem o concurseiro que é o turista. Ele chegou visitando, nem sabe do que se trata, vai só nos pontos turísticos, mas não conhece o bizu, né? Ele é o paraquedista, ele caiu ali. Mas aí você tem também aquele que é o concurseiro autônomo, porque ele sozinho, ele tenta fazer o seu conteúdo, o seu material, e óbvio, tem muita gente que consegue passar sim, mas ele está concorrendo contra pessoas que têm recursos a mais. É disso que eu quero que você entenda. Você, concurseiro de alta performance. Vamos fazer uma analogia com os esportes. Imagina que você é um bom nadador, que você é um bom corredor, né? Aí no seu bairro, na sua cidade, né? Você, olha, eu tenho o melhor desempenho lá, você treina sozinho. Aí você decide que você quer ir para a Olimpíada. E você vai concorrer com atletas dos Estados Unidos, da Rússia, né? Da Alemanha, da China. Pessoas que têm programas de suporte, orientação, que potencializam e desenvolvem muito a técnica e o resultado desses atletas. E é disso que nós estamos falando. De você ter as ferramentas de apoio que possam elevar as suas virtudes, corrigir as suas falhas. Hoje em dia, um atleta olímpico tem todo um esquema que vai analisar o movimento dele, quantos graus ele deve lançar, quantas respiradas ele deve dar, como isso otimiza, qual a inclinação para a mão ter menos atrito. Loucura! Mas é aí que vai a diferença do milésimo de segundo, do milímetro da distância do arremesso e de um ponto na prova. Muita gente fica por um ponto. E você precisa desse diferencial. Você precisa buscar, né? Você não pode se acomodar quando você consegue ter um índice olímpico. Quantas pessoas você vê que vão na Olimpíada, se foram para a Olimpíada porque tinha um índice olímpico, mas na hora que você vê, o cara ficou muitas piscinas atrás. Na corrida, o cara ficou muito para trás. Porque ele participou, ele tinha índice olímpico, então ele estudou a matéria, estava sabendo, fez uns simulados, fez resumo, né? Tinha mapa mental, estava indo bem. Aí chegou lá no dia da prova, eram 120 questões de certo e errado, né? E ele acertou 90 de 120. Porra, 90 de 120, índice olímpico, o cara fez bacana. Na cidade dele, inclusive, ninguém fez 90 de 120. Mas 90 de 120, abatendo as 30 que ele marcou errado, não deixou em branco, dá 60 de saldo. Na polícia rodoviária você não passa com 60 de saldo. Precisa de um índice maior. Pô, mas 90 de 120, ó, tem que dar parabéns. Quantas disciplinas você tem que dominar? Volto a dizer, não estamos falando de bom desempenho. Quero dar um abraço aí, diz que o som tá bom aí. Um abraço para Vanusa, para Juliane. Obrigado aí vocês que estão acompanhando, né? Diz que o som oscilou, mas agora tá ok, né? Tá ok o som aí, pessoal? Quem tá acompanhando aí, quero ver se o som tá ok ainda. Então, essa mentalidade, nós estamos falando de mindset, estamos falando de como você vai encarar uma preparação. Esse é um passo importante. As pessoas não podem se preparar de forma limitada, medíocre. Ó, me dá aqui que eu vou comprar uma assinatura, uma videoaula, uma apostila e vou fazer uma bateria de questões. Não funciona mais assim. Para 300 mil concorrentes, para 400 mil concorrentes, não vai funcionar só isso. Você vai fazer bonito, né? Obrigado aí, o Diego Bianconi também já chegou, disse que o áudio tá ok, né?
Você vai fazer bonito numa prova de PF, PRF, PC, PM ou qualquer outro concurso. Eu tenho falado muito de carreiras policiais porque é o que está acontecendo agora no momento. A rapaziada de tribunais fala assim, pô, você não fala mais de tribunais. Em 2018 eu falava só de tribunais, aí o pessoal da carreira policial achava ruim, né? E ó, carreiras fiscais, área fiscal também tá vindo. 2021-22 promete muito concurso de carreira fiscal. Não só fiscos estaduais, municipais, como até a Receita Federal em algum momento vai ter que entrar. Mas o nosso tema aqui hoje é como você consegue elevar a sua performance de forma profissional. Primeira coisa, senhores, avaliar. Você precisa avaliar a qualidade do seu estudo. Não adianta 5, 10, 15, 30 horas de estudo por dia. Não adianta. Qual é a qualidade disso? E por mais que não, eu estou fazendo 4 horas diárias. Ok. E qual é o resultado? Você está aprendendo? Essa semana foi uma semana produtiva dessas 3 horas por dia? Vamos avaliar. Né? É como na minha época da escola lá, a sabatina. E aí, sabatina surpresa? Aprendeu a matéria ou não? Porque esse elemento, né? Eu me valho muito dos princípios de gestão e administração, né? A minha área de formação originária, primeira, foi na administração. Vocês já devem ter ouvido falar no plano PDCA, o ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Act. Você planeja o estudo, você executa ele, você checa. Então você precisa verificar, analisar o que está acontecendo. Né? Não pode só ficar estudando, e no dia do concurso você descobre que não era o suficiente. Essa avaliação tem que ser periódica e de curto prazo. Toda semana você tem que ter uma posição clara de como está o seu desenvolvimento. Para que você possa fazer o ACT. Plan, Do, Check, Act. O ACT é agir, corrigir. O que está dando errado? Por que você estudou essa semana e mesmo assim você não foi bem em português? Por que você estudou essa semana e a sua nota não foi boa em direito penal ou direito administrativo? Eu estava conversando um dia desses aí com um coach de Foz do Iguaçu, né? Ele está estudando para a carreira policial, apesar dele ser aprovado no Banco do Brasil, e ele estava falando que direito administrativo, logo a matéria que eu leciono primeiro, né, era a matéria que ele não vai bem. Aí ele, no ciclo do simulado passado, ele foi lá e falou, acertei uma em administrativo. Eu falei, pô, você me envergonha. Nessa semana, nesse ciclo, eu falei para ele, você vai se dedicar 90% a direito administrativo, para você não ficar com nenhuma crença de que isso pode te barrar, que o direito administrativo não é para você, eu não gosto dessa matéria. E aí ele pegou e focou no direito administrativo. Chegou no ciclo seguinte, ele fez 5 de 5. Ah, professor, mas eu nem fui tão bem nas outras. Tudo bem, mas é uma questão de você conseguir equilibrar vários pratos. Mas que dá para equilibrar, dá. Pode ser que algum prato tenha maior deficiência do que outro. Prato que eu digo, aquele artista de circo que tinha varetinha, que tinha que ficar equilibrando vários pratos, né? Se você fica muito tempo girando um, aí o outro prato começa a cair. Essa analogia ajuda você a pensar que você tem que cuidar de todas as disciplinas. Mas às vezes tem alguma disciplina que o prato já está mais torto. Você não é bom em português, em matemática, em redação. Vamos lá, gira mais horários, mais hora de estudo nesse prato. Mas ó, cuidado. Os outros pratos começam a bambear. Ok, peraí. Pá. E nos pratos que estão mais azeitados, você dá 2, ele já está girando. Volta para aquele prato. Isso é preparação de elite, isso é você potencializar, isso é você planejar, executar, corrigir, né, e
verificar e corrigir. Isso é Plan, Do, Check, Act. E isso é uma coisa que tem que acontecer regularmente. E você pode fazer isso sozinho. Não precisa de um mentor para isso. Eu tô te dando a dica aqui agora. Eu tô te ensinando que você precisa ter consciência dessa atitude. Porque tem que ser algo consciente. Eu estou planejando os meus estudos. Estou verificando, estou executando, eu estou corrigindo. Volto a dizer, o cara pode correr sozinho, ele acorda cedo, faz o café dele, treina, ele mesmo mede qual o tempo, né? E ele vai para a Olimpíada e ganha. Ele pode sim, eu não tô aqui dizendo que só passa em concurso quem tem apoio. Não, eu passei e não tinha nada disso. Um monte de gente passa sozinho, quero deixar bem claro. Mas você tem que entender e você não pode negar em hipótese alguma o facilitador que é o apoio. Né? Lembra lá, atenção homens fãs do Rocky Balboa, lembra no Rocky 3 lá, que teve a luta contra o Ivan Drago, o russo, aí o cara tinha toda a tecnologia dele e tal, não sei o quê, né? Ele subia a montanha, né, no equipamento e tal, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Deu uma surra, chegou a matar lá o Apollo. Atenção para os fãs que sabem do que eu tô falando, de Rocky Balboa, né? Pá. Mas aí você fala assim, mas aí o Rocky foi lá e ganhou de volta. Tudo bem, mas o Rocky também fez o treinamento e tinha lá. E inclusive, né, aconteceu aquilo ali, porque em vários momentos o Rocky ficou sem treinador, tava sozinho. No Rocky, esse é o Rocky 4, no Rocky 3 ele pede lá pro Clubber Lang porque o técnico dele morreu. E sozinho, mesmo sendo campeão. Então, essas analogias eu faço para você entender essa necessidade de você escalar, né? E não é pegar, eu fiz um monte de simulado e acertei 60%, 70%. Às vezes os alunos me procuram assim, professor, quero fazer mentoria com você, eu estou fazendo aqui simulados e eu acerto X%. Eu falei assim, não dá para dizer nada sobre isso. Qual foi o nível do simulado? Qual foi a nota das outras pessoas? Qual o assunto que foi cobrado? Como é que eu vou saber? De repente você não sabe nada de inquérito e não caiu nenhuma questão de inquérito na prova, no simulado feito. Estou fazendo uma analogia aqui, uns nomes que vêm na minha cabeça, né? Então isso não funciona. Não funciona. Essa coisa de gado, essa coisa, hoje em dia, não dá mais diferencial. Como que você só precisa de uma vaga, isso é verdade. Nada de ficar desesperado, ai meu Deus, 300 mil inscritos, 400 mil inscritos. Para de história. Para, você só precisa de uma vaga. Quando eu passei na Receita Federal, eram 15 vagas só. 15 vagas aqui pro Paraná e Santa Catarina, né? E tinha sei lá quantos mil inscritos para essa região, né? Sei lá, acho que era pelo menos uns 6 mil inscritos para a região, né? Porque o concurso ele era regionalizado naquela época, então dos 60, 80 mil inscritos dividia, né? Mas e daí? Você precisa ter um diferencial. Como é que você passa no concurso? Você chegou na frente, 1 milésimo de segundo, né? 1 milímetro na frente. Uma questão a mais. Porque senão você só vai fazer bonito. Olha, eu fui bem na prova. Pô, tô feliz pelo... Eu escuto muita gente falando esse papinho, né? Assim, confortante. Não, eu tô satisfeito, eu fui bem na prova, pelo que eu estudei, acho que fiz bonito, né? Foi bacana. Foi nomeado? Não, então, meu querido. Então, você nem foi pra final, você nem tava... Você foi pra Olimpíada, mas você nem chegou nas finais. E não adianta. Essa conversa aqui não é para quem está começando a preparação. Tá? Essa conversa aqui é para quem está buscando um nível de medalha olímpica. Eu não estou falando você ser campeão nacional, campeão regional. Eu estou falando de medalha olímpica, recorde olímpico. É disso que eu estou falando. E para você alcançar esse nível de preparação,
você precisa de uma metodologia, você precisa de uma disciplina, de uma orientação, de uma organização. É disso que se fala, né? E, em primeiro lugar, você tem metas definidas? Porque as metas são o que nós chamamos de índice de controle. Como que você vai avaliar, como que você vai check se você não tem um índice de controle? E o índice de controle não é um simulado de toda a matéria que você fez aí gratuito em algum lugar. Índice de controle é uma análise para dizer: você domina adequadamente o tema planilhas eletrônicas e informática? Né? No formato como é cobrado para esse tipo de prova? Né? Prova de certo e errado, prova de múltipla escolha, prova em que a informática é leve. A prova da Polícia Civil vem com a informática tranquila. A prova da Polícia Rodoviária é uma informática intermediária. A prova da Polícia Federal veio com uma informática louca. Então, tudo isso deve ser ponderado quando você analisa, né, o seu desempenho. Quando você está precisando ter esse tipo de descoberta, como ir acima, né? Então, primeiro lugar, atenção, estabeleça metas. Você tem uma meta, né? Meta é o conteúdo e o prazo. Até o dia tal eu tenho que estudar inquérito policial, princípios da administração. Até o dia tal. Até o domingo. E aí o que acontece? Você tem agora um objetivo e um quantificador de tempo. Quando chega no flag, no prazo, na linha, no deadline, no prazo limite, você vai ser avaliado daquele objetivo que foi traçado. Então estabeleça metas. Metas de curto prazo, né? O que você vai estudar essa semana? Porque senão daqui a pouco já vai acontecer a prova. Maio já tá aí, junho já tá aí. E aí se você não ficar com esse, não vai dar tempo, será que vai atrasar a prova? Será que vai ter? Será que vai ter? Meu querido, esteja pronto. Esteja pronto para o dia que for. Então, a dica para você alcançar uma preparação de alto nível: estabeleça uma meta de curto prazo com uma data definida. Faça a avaliação do índice de controle nesse sentido, para você poder avaliar e corrigir. Ok? Para isso, obviamente, você precisa preparar todo o material para isso. Tá, então, primeiro, como é que eu vou dividir todos os conteúdos em pequenas metas? Você precisa sentar e dividir todos os conteúdos em primeira meta. O que eu vou estudar de direito administrativo na primeira semana? Senão você fica perdido, desorientado, atordoado com tanta coisa. Estabeleça um planejamento real. Que conteúdos? Primeiro passo, planejamento. Segundo passo, o material. Qual material abarca esse assunto? Eu tenho que estudar nessa semana princípios, direitos individuais, fontes, né, o direito penal no tempo e no espaço, o inquérito, Estatuto da Criança e do Adolescente e sistemas operacionais. Ok. E o material? Qual o material que eu tenho? Hoje em dia, o que mais tem é material. A quantidade de plataformas que oferecem conteúdos de qualidade é enorme, né? Você vai ver materiais desde o Sul, a Casa do Concurseiro, passando, né, pelo Exponencial, pelo Rico Domingos de Santa Catarina, o Alfacom, o Focus, o Aprova, o Aprovação no Paraná, um monte de gente. Você vai ver o Estratégia, o Direção, né? Você vai ver o CERS, você vai ver o Agora Eu Passo, lá no Norte. Material tem de monte. Ponto dos concursos. Isso que eu lembrei aqui agora. E não importa qual desses materiais você vai usar.
Se o material fosse o diferencial, todo mundo que tem o material da plataforma tal seria aprovado. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não importa se você está com o material da plataforma A, B ou C. Vai ter gente aprovado na A, na B e na C. E vai ter gente que não vai passar na A, na B e na C. Qual é a diferença? A diferença é a atitude, o mindset do aluno. Se o aluno não sentar para estudar HSBC, horas sentado com a bunda na cadeira, com o bumbum na cadeira, politicamente correto, você não passa. E como é que você estabelece essa atitude de aluno correta? Com o material A, B ou C. Né? Aí é que eu falo. Esse é o diferencial moderno. É isso que hoje em dia, que no passado as pessoas instintivamente, cada um amadoristicamente, desenvolvia a sua técnica. E isso permitia um resultado diferenciado. Carlos André, quando você estudou para a Receita Federal, né? Você desenvolveu o seu... Sim, eu desenvolvi a minha própria técnica para estudar, né? A forma como eu desenvolvia, fazia simulados, anotava, separava o caderno dos erros do que eu anotava, eu desenvolvi de forma amadora as técnicas que me permitiram passar no concurso da Receita Federal em 6 meses. Eu ouvi falar no concurso da Receita Federal pela primeira vez, né? Nas férias de dezembro de 2015. Meu amigo, na época, primeiro-tenente Petersen, no Comando Geral de Fuzileiros Navais, me falou, olha, vai ter um concurso para a Receita Federal. Eu vou fazer. Né? E aí ele falou, você não quer fazer também? Eu falei, eu vou fazer também. E de dezembro de 2015 a junho de 2016, eu estudei. De 1995 a 1996, eu tô um pouco saudoso, né? O estúdio aqui arregalou os olhos, mas como assim, né? Realmente já tem tempo que isso aí, né? Estamos falando já de um bocado de tempo. De dezembro de 95 para junho de 96, que foi quando foi a prova, eu passei na Receita Federal. 15 vagas e eu passei. Aí alguns vão dizer assim, ah, é por causa do seu cabeção, você é inteligente, diz a minha prima Michele, que desde sempre fazia bullying comigo. Me chamava de cabeção, cebolão. Eu falava, querida, não tem nada a ver com a circunferência. Tem a ver com a forma como isso aqui funciona. Organizar os estudos, identificar meus pontos fracos. Eu fui fazer o meu primeiro simulado em 1996... E eu fui o penúltimo lugar desse simulado. E sabe o que acontece? Eu peguei para identificar onde as pessoas faziam mais do que eu, quais as disciplinas. Para poder corrigir os meus pontos fracos. Obviamente, eu não preciso dizer a vocês que eu estava na fase final já nos simulados, em que eu estava sempre nas primeiras colocações, estava disputando lá. Mas por quê? Isso é uma evolução. Eu sentava para identificar, eu gastava muito tempo com isso. Né? Eu gastava muito tempo procurando material, procurando questões, procurando, né, correção, análise. Né? E isso é o que hoje você precisa ter. Método, né, orientação, direcionamento, isso não são palavras abstratas, são palavras que vão levar você a um desempenho destacado. Não importa qual concurso você quer fazer, PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, ou concurso de tribunais ou área fiscal. Você precisa, nos dias de hoje, alcançar esse nível elite, esse nível de competitividade, nível olímpico. Você tem que se visualizar como um atleta olímpico. Veja como esses atletas treinam, né? Como eles se direcionam, como eles têm apoio. Espelhe-se nesses resultados de sucesso. É assim que funciona. Beleza? Então hoje nossa conversa era sobre amadorismo não, profissionalismo na preparação sim. É assim que você vai se destacar na frente de 300, 400 mil pessoas. Ok? Na próxima live, vamos tratar de outros assuntos que você vai ter muita utilidade na